Uma vez eu ouvi dizer que a mudança não é dolorosa, mas a resistência à mudança é. Meu nome é Karina Matos, eu sou criadora do programa P30 Dias, como lançar seu projeto em 30 dias, e hoje a gente vem conversar um pouco sobre plano de resistência. Sim, plano de resistência. Quando a gente está fazendo um projeto, a gente acaba pensando muito nas aplicações, no lançamento desse projeto, em como que vai afetar esse projeto. Mas dificilmente a gente lembra em fazer um plano de resistência. O ser humano ele acaba tendo muito esse feeling, né, esse sentimento de que a resistência é algo manejável, de que quando ela acontecer a gente vai lá, se reúne, conversa com as pessoas e as coisas vão ser superadas de maneira positiva. E esse acaba sendo um dos principais enganos do projeto. Então, assim como eu tenho que me preparar para fazer um lançamento, assim como eu tenho que me preparar para saber como me comunicar, como me engajar com as pessoas, eu também preciso saber como que eu planejo essa resistência. Sim, o que é planejar uma resistência? Nada mais é do que a gente fazer um cenário de planejamento de objeções. Ou seja, por exemplo, quando a gente vai começar uma academia, por exemplo, ou comprar um novo produto, por exemplo, a gente tem dúvidas antes de comprar esse produto se ele vale a pena, se é um produto que vai realmente resolver a minha situação, se aquele produto foi feito para mim, se aquele produto realmente tem o benefício que ele está falando que ele tem. Isso são todas as objeções que eu posso ter quando eu vou comprar um produto. Quando eu estou lançando um projeto, a gente precisa pensar que um projeto não é apenas um produto que eu estou entregando, mas sim uma transformação, uma mudança de um status A para um status B. E o que isso significa, né? Isso significa que a gente tem que pensar de uma forma mais abrangente, que a gente tem que pensar antes da resistência acontecer, quais são as possíveis questões que podem acontecer. Então, como é que a gente começa a construir o nosso plano de resistência? Então, o plano nada mais é, né, do que a gente ter uma planilha. Primeiro, tudo começa, né, em projetos com planilhas, onde eu vou mapear quais são os meus públicos mais afetados. Esses públicos mais afetados é onde a gente tem que começar a pensar o que eles estão passando por esse momento, o que eles podem passar a perguntar, quais são as questões que podem passar a incomodar eles nesse processo. E começando por eles, fazendo um primeiro exercício dentro do grupo do projeto, ou equipe, né, se sou só eu no projeto, mas também contando com a percepção da liderança, fazendo algumas conversas com a liderança, ou até escolhendo alguns colaboradores para a gente conversar, é onde a gente vai saber realmente qual é a resistência, qual é o X da questão, o que está pegando para essa pessoa se tornar mais aderente ou não. E por que a gente faz um plano de resistência? A gente faz um plano de resistência porque a gente quer que a mudança do projeto ela seja o mais suave possível. A gente quer que, ao começar o processo de transição, essa pessoa tenha menos objeções, menos inseguranças, porque quanto mais insegurança essa pessoa tiver, e dependendo do nível de influência dessa pessoa, isso pode acarretar com que a gente tenha menos resultado, com que os processos fiquem mais lentos, com que a mudança não seja efetiva e que as pessoas demorem para enxergar um resultado que às vezes é tão positivo que por medo da mudança acaba se tornando negativo. Então, quais são os fatores para construir um plano de resistência? Um plano de resistência ele se separa em três etapas, né? Então, primeiro as ações que você tem que fazer como prevenção à resistência. Então, sim, existem várias ações que você vai ter que mapear, descrever várias ações que você acredita que você vai ter que construir como forma de se prevenir essas dúvidas, prevenir essa insegurança. Ao mesmo tempo que você vai ter que começar a fazer ações que te ajudem, dividido por públicos, onde você vai ter as ações que, quando acontecer a resistência, que você vai fazer. Então, por exemplo, iniciei um processo de transformação digital na minha empresa. Aí vou lá, como ação preventiva, o que eu vou fazer? Vou disponibilizar o software para a liderança testar. Aí a liderança, previamente a aplicação, daí a liderança dá os seus inputs, aí pego alguma outra amostragem de alguns colaboradores, aí eles também se sentem um pouco mais maduros. Então eu faço ações preventivas que aos poucos me dão insights do que as pessoas poderiam sentir como insegurança. Aí estou lá, lancei o projeto, né? Na fase em que eu tenho que prevenir a mudança que está acontecendo agora. O que eu devo fazer? Então, se eu já tenho
a área suporte, se eu já tenho os stakeholders necessários, se eu já tenho os sponsors do projeto, são eles que vão me ajudar nesse processo de contenção da resistência. Por isso que eu venho falando o quanto é importante a gente definir o avatar de forma clara, o quanto que é importante ter um sponsor que vai ajudar esse projeto, que vai ser a sua extensão do projeto, e quanto que é importante a gente ter esse stakeholder envolvido, sabendo o que vai ser afetado e como ele vai afetar o projeto. Por quê? Porque quando eu tenho uma ação de resistência à mudança, a gente não vai contar simplesmente com as consequências que estão acontecendo no momento. A gente vai contar com esse time engajado para se aproximar das pessoas resistentes, se aproximar das questões que estão acontecendo, para que as resistências vão diminuindo. Então isso é quando a gente tem uma resistência que está acontecendo ongoing, que a gente fala, né? Que está acontecendo durante o processo de implementação. Então as lideranças, esses parceiros vão ser essenciais para isso. Então isso precisa estar no plano. Se acontecer um problema com a equipe de venda, se acontecer um problema com a equipe de RH, quem é o meu stakeholder, como que eu posso acionar ele, será que ele foi treinado para isso, será que ele tem habilidades para isso? Então tudo isso a gente vai botar no nosso plano de prevenção, quando a gente vai pensar em que iniciativas a gente tem que fazer para deixar as pessoas prontas. E quando a gente tiver a ação da resistência, a gente vai ter as próprias pessoas nos auxiliando. Essas próprias pessoas já treinadas vão ser ativadas, onde a gente vai ativar esse engajamento. E como terceiro, a gente tem a questão da resistência reativa, né? Então já aconteceu, o problema já aconteceu, não conseguimos conter nem com a liderança, nem com o sponsor, nem com a equipe do projeto. Então o que a gente faz? Então a gente tem que ter um plano de resistência reativa. Então, quando ele já aconteceu, quais são as ações que eu vou tomar, qual é a equipe que vai tomar a frente, qual é o modelo de comunicação que eu vou fazer. Então, todas essas ações garantem que eu tenha velocidade para minimizar o ruído, porque a principal questão de um projeto é eu não ter ruído, as pessoas entenderem o propósito, entenderem os benefícios e serem um pouco empáticas e solidárias ao processo de mudança, porque ele não é um processo fácil. E como é que eu posso identificar, então, previamente esses processos de resistência? Então, eu consigo identificar previamente através de comentários informais, através de feedbacks das apresentações ou feedbacks do produto, para quando a gente faz alguns pilotos. Então, sim, a gente consegue traçar esse plano a partir do momento em que eu me envolvo mais com as pessoas, me vulnerabilizando, coletando um pouco mais de informação para deixar o processo com uma confiabilidade maior. E nesse processo de plano de resistência à mudança, a gente tem que colocar isso tudo num cronograma. Então, pensa que quando eu estou fazendo o meu P30 dias, né, meu plano de projeto, eu vou ter o plano de comunicação, vou ter o plano de treinamento, vou ter o plano de resistência e algumas horas eles vão se cruzar. E por que é importante a gente construir um plano de resistência? Porque isso facilita com que eu não me sinta fragilizado nos momentos que aconteçam o processo de insegurança, porque o fato da vida é que imprevistos são previstos. Então, já que a gente sabe que eles acontecerão, já que a gente sabe que a resistência é algo do ser humano, então por que não eu fazer um plano, eu contar com as pessoas certas e eu conseguir manejar, né, essa resistência para que o meu projeto tenha mais sucesso? Gostou? Esse foi o vídeo de hoje. Então entendemos que mudar não é o problema, mas a resistência da mudança é. Então foque em fazer um plano consistente com as pessoas certas, que seja preventivo, ativo e reativo aos processos. Se você quer saber mais, continue comigo aqui no canal e no futuro a gente vai falar muito mais sobre as ferramentas que nos auxiliam nessas questões. Obrigada, tchau!